A linguagem, essencialmente, forma a base de toda a sociedade moderna. Imagine um mundo sem ela. Como os seres humanos se comunicariam? A linguagem é a maneira como evoluímos especificamente para passar informações uns aos outros, e isso resultou na produção de alfabetos escritos, simbolismo e quase todas as informações que você e eu interpretamos no dia a dia. Acredita-se que existam mais de 7.000 idiomas individuais falados no mundo hoje, desde aqueles com uma grande população de falantes, como inglês, espanhol e árabe, até aqueles com grupos isolados de falantes na Índia, Papua Nova Guiné e Brasil. A linguagem está e sempre esteve ao nosso redor, mas como ela surgiu? Quem foram os primeiros falantes e quais idiomas eles falavam? No vídeo de hoje, exploraremos essas perguntas e mais em detalhes, voltando à alvorada da humanidade para uma época em que o mundo era muito, muito diferente do que reconhecemos hoje. Junte-se a nós enquanto exploramos os primeiros idiomas humanos e aqueles que os falavam. Antes de explorarmos os primeiros idiomas humanos em mais detalhes, precisamos entender como a linguagem surgiu. O debate tem se intensificado por anos sobre quem foram os primeiros falantes e pode nem mesmo ter sido o Homo sapiens. Teorias sobre a produção de fala e linguagem colocaram espécies tão antigas quanto o Homo habilis em destaque, com cientistas considerando que esses hominídeos primitivos poderiam ter sido capazes de produzir sons básicos semelhantes à fala. Isso agora é considerado obsoleto, e a teoria foi avançada para nossos ancestrais mais recentes, o Homo heidelbergensis. Esta espécie de hominídeo, do Pleistoceno Médio, seguiu as pegadas evolutivas do Homo erectus e prosperou em toda a Europa, antes do surgimento do Homo sapiens e do Homo neanderthalensis. Acredita-se que a espécie tenha sido o primeiro humano capaz de produzir fala. É duvidoso que eles tenham formulado um tipo de linguagem, e eles eram capazes de produzir uma sequência de frases e sons simples, mais avançados do que os grunhidos e ruídos que teriam sido feitos pelos hominídeos antes deles. É aqui que o assunto se torna um pouco um campo minado acadêmico. As evidências no registro fóssil humano que podem provar ou refutar que a linguagem foi desenvolvida em um determinado momento são escassas, e alguns cientistas, portanto, rotularam a origem da fala como inadequada para uma atenção acadêmica substancial neste momento. Isso não impediu o surgimento de teorias, no entanto, e alguns pesquisadores acreditam que tem a chave para entender quando e como os humanos e seus ancestrais desenvolveram uma linguagem pela primeira vez. Na próxima sessão, vamos dar uma olhada em algumas dessas teorias e explorar por que algumas são consideradas controversas. Uma teoria afirma que a linguagem se desenvolveu pela primeira vez quando os primeiros humanos ouviram sons, ocorrendo naturalmente na natureza, como os chamados dos animais, o barulho das ondas ou o vento nas árvores, e começaram a imitar esses sons. Talvez, ao tentar comunicar perigo a outros membros da tribo, um humano primitivo imitaria o som de um animal perigoso ou desastre natural, transformando eventualmente o som em uma palavra. O mesmo poderia ser feito para animais que seriam presas adequadas para a tribo. Awawi, tuaitum, trataisu. Um problema-chave com essa teoria, no entanto, é que existem sons limitados no mundo que são onomatopeicos, e os cientistas não têm certeza se teria havido variação suficiente nos sons que os humanos primitivos ouviram para lhes dar uma base boa o suficiente para um idioma inteiro. Otto Jespersen tem outra teoria sobre a origem da linguagem. Ele propôs que a linguagem e a fala surgiram não da imitação dos sons ouvidos no ambiente, mas das interações cotidianas que os humanos primitivos já estavam tendo uns com os outros.
interações que eles vinham tendo uns com os outros por milhões e milhões de anos ancestrais. Animais produzem certos sons ao realizarem diferentes atividades. Um animal que está caçando ou comendo fará sons diferentes de um que está assustado ou um que está brincando com seus companheiros. Jesperson teorizou que os sons feitos nessas certas situações eventualmente levariam os primeiros humanos a produzir palavras ou frases repetidas que eles diriam e usariam ao se envolver nessas atividades, o que estimulou a produção de linguagem a longo prazo. Esta teoria foi criticada, no entanto, pois não consegue abranger a diferença entre a expressão de linguagem emocional e racional. Se essa teoria fosse verdadeira, então os humanos só teriam sido capazes de usar a linguagem para reagir aos seus sentimentos, em vez de usar sua linguagem para planejar, criar e inventar. Outras teorias afirmam que a linguagem surgiu como resultado de ruídos involuntários feitos por humanos primitivos quando confrontados com emoções negativas como dor ou exaustão. É proposto que quando um humano primitivo se machucava, por exemplo, talvez por ser picado por um inseto ou por uma queda, ele emitia gritos e exclamações involuntárias que eventualmente formariam a base da linguagem. Então, talvez a linguagem tenha evoluído principalmente como uma maneira de nos protegermos ou alertar outros sobre perigos no ambiente. Uma teoria semelhante afirma que a linguagem pode ter surgido dos ruídos involuntários feitos pelo esforço geral no dia a dia, como quando um humano correndo ficava cansado e sem fôlego, resultando em sons de arfada e gemido. O principal problema com essas teorias, no entanto, é que elas não explicam a origem de palavras totalmente formadas. É uma coisa fazer um grunhido involuntário, mas outra coisa completamente transformar esse som em uma palavra desenvolvida, que pode ser pronunciada por uma comunidade inteira de humanos. Então, a resposta é, até hoje, simplesmente não sabemos como, onde ou por que a linguagem surgiu em primeiro lugar, tornando-a um dos maiores e mais difíceis mistérios da ciência moderna. Se a linguagem evoluiu como resposta a uma ameaça à necessidade de nos expressarmos ou por outro motivo, ainda está para ser visto. Nós exploramos as teorias sobre a origem da linguagem, mas quais, se houver, são as propostas para a primeira linguagem já falada pelos seres humanos? A linguagem ou grupo de linguagens consideradas as ancestrais de todas as faladas, hoje é conhecida como a linguagem proto-sapiens ou proto-humana. É uma ideia especulativa e, sem sistemas de escrita, não temos como saber uma única palavra dentro dessa linguagem ou linguagens, tornando tudo ainda mais frustrante para os cientistas que estudam o conceito. Acredita-se que os proto-sapiens surgiram em algum lugar no Paleolítico Médio como a primeira linguagem totalmente formada que foi além dos sons básicos da fala e frases. Isso significaria que foi falada pela primeira vez entre 100 mil e 200 mil anos atrás. Alguns cientistas propuseram que os proto-sapiens se baseavam em um sistema muito complexo de produção de consoantes que pode ter envolvido a repetição de sons de clique encontrados em algumas línguas do leste e sul da África hoje. Alguns tentaram replicar e reproduzir a língua, mas isso foi recebido com escrutínio da comunidade científica, que propõe que não podemos saber com certeza como essa língua pode ter soado sem evidência direta, o que é quase impossível de obter. Merritt Ruling, um linguista americano, foi um dos primeiros a tentar propor certas palavras em uma língua antiga, baseado no que já sabemos das línguas antigas existentes. Usando línguas antigas de toda a África, Ásia e Europa, Ruling propôs o seguinte: Ku supostamente foi a primeira palavra usada para a palavra moderna Hu. Ma traduziu para o moderno o quê? Aqua traduziu para a moderna água. Sum para cabelo
e cuna para cheiro. Muitos linguistas subsequentes rejeitaram as tentativas de Rulin de decifrar Proto-Sapiens, e estudos em torno da linguagem antiga são até hoje controversos. Do Proto-Sapiens, muitas mais línguas evoluiriam. À medida que as pessoas migravam ao redor do mundo e começavam a formar assentamentos, tribos e, eventualmente, civilizações, a maneira como falavam se adaptava em resposta ao progresso de suas tecnologias e vidas. Algumas das primeiras frases complexas provavelmente foram faladas ao redor de fogueiras nas bocas de cavernas, enquanto o sol se punha atrás do horizonte, com membros de tribos sussurrando contos dos anos passados. Histórias se tornaram lendas que teriam sido passadas de geração em geração, o que eventualmente resultaria nos primeiros panteões e micro-religiões do mundo. Nos anos seguintes, a religião desempenharia um papel fundamental no desenvolvimento da linguagem, com conceitos, mitos e textos religiosos abrigando uma série de novos termos e frases. À medida que as primeiras civilizações começaram a se formar, a escrita foi inventada e as pessoas, pela primeira vez, foram capazes de preservar suas línguas para as futuras gerações. Com base nas idades dos textos recuperados de sítios arqueológicos ao redor do mundo, as primeiras línguas registradas foram o sumério, elamita, egípcio antigo, chinês antigo e hitita, e os hieróglifos e símbolos usados pelos antigos maias. Os povos da antiga Mesopotâmia foram os primeiros a registrar suas línguas dessa maneira, onde tabletes, roteiros e tokens eram usados para registrar informações. Algumas nações adotariam suas línguas na forma de imagens esculpidas em grandes monumentos, como as que vemos do Antigo Egito, enquanto outras começariam a registrar alguns dos primeiros alfabetos, como os produzidos pelos antigos gregos e fenícios. Várias línguas faladas hoje são ancestrais diretas de suas versões antigas, e em todo o mundo, alguns dos descendentes dos cidadãos das civilizações mais antigas do planeta falam uma versão apenas ligeiramente alterada de sua forma original. Isso inclui línguas como o grego, hebraico, mandarim e tâmil. Isso certamente não significa que a linguagem não está evoluindo. A introdução de novos conceitos, tecnologias e descobertas catapultou novas palavras para a luz, com cada vez mais palavras sendo adicionadas aos dicionários de várias línguas à medida que os anos passam. Nos primeiros dias do avanço humano, a linguagem era espalhada pelo globo através do comércio, da guerra e da migração, permitindo que os povos antigos trocassem sua cultura e modos de vida com vizinhos ou oposições. Isso explica por que países vizinhos frequentemente têm línguas que soam muito semelhantes nos dias atuais. O inglês, por exemplo, pegou emprestadas centenas de palavras do francês devido às interações, guerras e trocas culturais entre as duas nações ao longo dos séculos, com a Inglaterra situada logo do outro lado do Canal da França. A invenção da internet acelerou o desenvolvimento da linguagem sem fim nos tempos modernos, e provavelmente continuará assim por muito tempo. Quem sabe o que podemos estar dizendo um ao outro daqui a 100 anos? É irônico, de certa forma, que podemos determinar a aparência de animais que viveram centenas de milhões de anos atrás com um grande grau de precisão. E ainda assim, não conseguimos determinar exatamente quando, onde e como nossa própria espécie se tornou capaz de produzir linguagem. Até hoje, a origem da fala humana permanece um dos maiores mistérios de toda a ciência biológica, e parece que não estamos mais perto de aprender a fonte exata dessa nossa espetacular capacidade. Certamente, seria necessária uma descoberta milagrosa para identificar a origem da fala e da linguagem, e talvez ainda estejamos longe disso, mas esperamos que um dia isso se torne um objetivo muito alcançável.
Até lá, tudo o que podemos fazer é especular sobre o que exatamente nossos antigos ancestrais estavam dizendo uns aos outros e como eles começaram a dizer isso em primeiro lugar.